Paz do Senhor. Convido os irmãos a ficarem de pé. Vamos começar o culto de doutrina dessa noite. Gostaria de convidar a nossa irmã Simone para fazer a oração inicial. Amém? Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento tão especial aqui na casa do Senhor. Como eu costumo dizer, é um privilégio poder estar aqui adorando e aprendendo da palavra do Senhor, de doutrina. Estamos com os nossos ouvidos atentos, abertos, coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta noite. Possamos realmente sair daqui regozijados. Oremos. Santo Deus, ó Pai maravilhado, na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui na Tua casa, Senhor. Ó Deus, para Te cultuar, para dizer que Tu és grande, que Tu és poderoso, que Tu és tremendo, Senhor, em nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Se faz presente aqui neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações nesta noite aquilo que o Senhor já preparou, aquilo que o Senhor já colocou no coração do nosso pastor para estar nos ensinando, nos abençoando com a Tua santa palavra, ó Deus. Ó Pai amado, abençoa aqueles que não chegaram, aqueles que estão trabalhando, Senhor, como Luciano, Silvana, Deus, e tantos outros, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando eles também, Senhor, onde quer que eles estejam agora, Senhor, nesse momento, que eles possam ser alcançados por Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, continua falando aos nossos corações nesta noite, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Salmos 139. Amém? Esse Salmos é muito lindo, ele. Um salmo bastante conhecido, né? Amém? Que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles!
Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-me inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Amém? Esse Salmos ele é maravilhoso, né? Porque fala da onisciência, né? E a onipotência, né, de Deus na nossa vida. O quão grande Ele é e quão a onisciência, a sua inteligência, né, é tão grande que mesmo antes da gente se formar, Ele já nos conhecia, né? Ele já sabia de todas as coisas. Então, que você possa meditar nesses salmos, né, falar da sua grandeza e que, né, o Senhor é tão poderoso na nossa vida que nós possamos a cada dia nos entregar verdadeiramente à sua presença, né, e ter essa certeza do quão poderoso o Senhor Ele é. Aqui fala também, né, das suas grandezas, como são maravilhosas as grandezas do Senhor na nossa vida. E por isso estamos aqui, hoje, louvando e engrandecendo ao santo nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em agradecimento pela sua palavra. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma noite estamos aqui para te louvar e te render louvores. Ó Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa palavra que nos alimenta, Pai. Porque assim, ó Deus, nós aprendemos, Senhor Jesus, que sem Ti nós não somos nada. Sem a Tua presença, Senhor Jesus, sem o Teu poder sobre a nossa vida, nós não somos nada. Ó Pai, o quão grande Tu és, ó Pai, mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Tu já nos conhece. Tu sonda e conhece cada coração aqui, ó Pai. Tu sonda, Senhor, e conheces a necessidade de cada irmão que chegou aqui, ó Deus. Eu não conheço, Senhor, mas Tu conhece. Tu sabe todos os pensamentos, Senhor Jesus. Tu sabe toda a conduta, ó Pai, e tudo aquilo que não Te agrada, assim como foi lido no final, ó Deus. Vê se há em mim um caminho mau, mas guia-me, Senhor Jesus, pelo caminho eterno. Ó Jesus, que tira tudo aquilo, ó Pai, que muitas vezes não Te agrada, ó Deus, do nosso coração, ó Pai. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, que nós, Senhor Jesus, desejamos cada dia mais, ó Pai, Te buscar. Mas muitas vezes nos sentimos fracos, Senhor Jesus. Nos sentimos, Senhor Jesus, sem força, Senhor Jesus. Mas Tu és aquele, ó Pai, que sonda o nosso coração, que nos fortalece, ó Pai. Que muitas vezes fala conosco, ó Deus. Às vezes chegamos aqui, Senhor Jesus, com o coração entristecido por algo, ó Deus, ou preocupado por alguma coisa, Senhor Jesus, por tribulações, ó Pai. Mas quando nós chegamos aqui, Senhor, com o coração aberto para Te ouvir, nós obtemos a resposta, ó Pai. Porque a nossa resposta, a resposta é que precisamos estar aqui na Tua palavra, ó Deus. Que nós possamos estar a cada dia com o coração aberto, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, saber, Senhor Jesus, que a Tua resposta que precisamos, ó Pai, estar aqui. Se nós não estivermos com o coração aberto, Senhor, para receber, nós não vamos, Senhor, ver as Tuas promessas na nossa vida. Nós não vamos saber das Tuas promessas na nossa vida. Que nós possamos a cada dia estar atento à Tua palavra, ao Teu chamado, Senhor Jesus, aquilo que Tu queres para a nossa vida. Muito obrigado, ó Senhor Jesus. Fala aos nossos corações nessa noite, através da Tua palavra e dos louvores aqui entoados. É o que nós já Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Poder sentar? Convido o nosso pastor Paulo, ele estará também louvando ao Senhor Jesus.
Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus por estarmos mais uma noite na presença do nosso Deus, para lhe render louvor e adoração, pois Ele é digno de todo louvor. Quando olhamos para nós, para dentro de nós, né, olhamos e vemos alguém fraco, falho, mas o Senhor, Ele olhou para nós. A Bíblia diz que Ele olha lá dos altos céus e lembra que nós somos pó. E a sua graça tem nos alcançado todos os dias, porque ela se manifestou salvadora para todos nós. Porque um dia nós fomos expulsos do jardim. Um dia, né, o pecado nos tirou de lá. Mas o Senhor enviou o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele nos deu a oportunidade de voltarmos aos seus braços, de termos comunhão novamente com Ele através do sangue de Jesus. Porque se olharmos, irmãos, nós não somos nada, nós não somos merecedores. Somos tão falhos e pecadores, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então vamos adorar o Senhor e agradecer a Ele por esse tão grande amor que Ele tem por nós. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Queremos mais de ti, Jesus. Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia, Jesus. Queremos te buscar mais e mais, Jesus. Queremos ter, Deus, comunhão verdadeira contigo. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso pra Ele. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga que Ele é seu amado.
Aleluia. Tu és o mais belo, Jesus. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Jesus. Tu és o mais belo, Senhor, entre milhares e milhares, Jesus. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E sem ti nós não somos nada, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Diga, chame por Ele. Chame por Ele. Nós chamamos por Ti, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor, Jesus, por nós. Obrigado por ter se entregado por nós naquela cruz, Senhor, quando nós não merecíamos, Senhor. Queremos Te conhecer cada dia mais e mais. Queremos Te buscar mais e mais, Jesus. Queremos estar mais consagrados na Tua presença. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Quão grande amor, né? A gente não merece esse grande amor que foi derramado ali naquela cruz. Nós sendo pecadores, somos falhos, mas Deus é aquele que não nos abandona. Mesmo nós estamos errados, quando nós se arrependemos, quando nós se entregamos, né? Quando nós reconhecemos que sem Ele nós não somos nada, o Senhor, Ele não nos abandona, né? Ele é aquele que não desiste de nós. O ser humano, ele pode desistir dos caminhos do Senhor, mas Ele não desiste, né? E quando nós reconhecemos isso, Ele está conosco. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos alimenta cada dia mais na sua presença. Amém? Vamos passar para um momento ofertório. Eu convido a nossa irmã Paula, também estará louvando ao Senhor. Eu convido o diácono Carlos para estar recolhendo os dízimos e as ofertas da noite. Graça e paz a todos os irmãos.
Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória, glória ao teu santo nome, Jesus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar as coisas no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É como no fundo do poço, perguntas ficam sem respostas. É quando o inverno não chega que se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia, glória, glória, glória nós te damos, ó Pai. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos te adorar, Senhor, em todo o tempo, Pai. Obrigada, Senhor, pelas tuas maravilhas em nossas vidas, Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas todos os dias, ó Deus. Quando Deus Aleluia. não responde, É adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo. Quando lhe falta, oh, aleluia, Jesus. Nos ensina, Senhor, cada dia mais e mais, Senhor, passarmos a te adorar, Senhor. Sei
que por muitas vezes, Senhor, é difícil, Senhor, quando estamos na luta, quando estamos passando por dificuldades, Senhor, mas Tu és aquele que nos ensina nesta noite a Te adorar, Senhor, a exaltar o Teu santo nome, Senhor, a Te buscar mais, Senhor, e mais todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Senhor, abençoa, Pai, cada um que está aqui nesta noite, Senhor, cultuando a Ti, Jesus, que nós venhamos sair daqui, Senhor, revigorados da Tua palavra, Senhor, cheios, Senhor, do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor Jesus, como é bom poder sentir a Tua presença aqui em nosso meio, ó Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos renovar, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos da Tua parte, Senhor Jesus. Coisas que ainda tem para ser mudado dentro de nós, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que as pessoas que estão nos assistindo também, Senhor, possam ser alcançadas, ó Pai, através de cada louvor aqui, Senhor, e da Tua santa palavra, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que Tu nos permite, Senhor, de chegarmos até aqui para cultuarmos a Ti, ó Pai. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Deus, tão especial do culto, Deus, onde podemos aqui fazer, Deus, e trazer ao Teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas, para serem consagrados a Ti nesta noite, Pai. E assim nós o fazemos, ó Deus, e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Como o louvor que nossa irmã Paula cantou agora, nós devemos adorar apesar das circunstâncias. Às vezes as coisas não acontecem, às vezes Deus não permite que as coisas aconteçam, até mesmo por culpa nossa mesma. Às vezes nós murmuramos, às vezes nós questionamos demais o porquê. Sabemos que todos nós temos problemas, mas cada um, o meu problema é diferente do seu problema, né? E o que nós devemos fazer é entregar tudo nas mãos do Senhor, né? Entregar nas mãos dele. Entregue, não se preocupe. Deus até hoje cuidou de você. Deus até hoje supriu as suas necessidades, as necessidades passadas. Deus supriu. Deus esteve com você e Ele vai estar com você. Agora, basta que você entregue tudo nas mãos do Senhor, né? Não questione, não murmure, não pergunte o porquê. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, isso que nós estamos passando é para nós aprendermos a sermos mais dependentes dEle, a sermos mais fiel a Ele, né? Às vezes, nós aprendemos muito, né? A gente sabe da vida de Jó, é uma história bastante conhecida, que mesmo nas dificuldades, mesmo ele perdendo tudo, veja só, ele perdeu tudo. E nós estamos aqui, nós temos saúde, nós temos um lar, nós temos família, nós temos tantas coisas, né, que o Senhor nos dá. Mas ele perdeu tudo e ele mesmo assim não abandonou o Senhor Jesus. Né? Mesmo assim ele foi fiel e Deus deu tudo de volta para ele. Né? Deus deu tudo em dobro. Então, saiba nessa noite que o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar. Às vezes, o momento que nós queremos não é o de Deus. Né? Não é o de Deus. Que nós também possamos aprender a esperar o momento certo de todas as coisas acontecer na nossa vida. Amém? Nessa noite eu quero agradecer a oportunidade ao Senhor Jesus, a nossa irmã Paula, e eu convido o nosso pastor para estar trazendo a ministração dessa noite. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta noite, por cada mensagem ministrada aos nossos corações, pelos louvores aqui entoados. E o Senhor, Ele tem contemplado, né, a cada vida aqui neste lugar, a você que nos assiste,
a cada um que tem separado este momento para receber da parte do Senhor, para adorá-lo, para louvá-lo. E isto é necessário na vida do ser humano, porque sabemos, irmãos, que sem Ele nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes dEle. E como é importante isso, termos isso em mente, que somos dependentes dEle. Aleluia. Vamos estar abrindo, meus irmãos, hoje culto de doutrina, culto de ensinamento. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá no livro de Sofonias, um dos profetas menores, antes ali, depois de Abacuque. Você volta ali de Mateus, você vai achar os profetas menores, Zacarias e Sofonias, Abacuque, se você for voltando de Mateus. Sofonias, capítulo 1, estaremos lendo do versículo 14 ao 18. Nós, nessas quintas-feiras, nós estamos aprendendo sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, das coisas que hão de acontecer, e viemos estudando sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E hoje estaremos estudando sobre o dia do Senhor. Também um estudo escatológico. E o que é o dia do Senhor? O que será o dia do Senhor? É um dia onde o Senhor acertará as contas com os moradores aqui desta terra. É um dia de acerto de contas. Não é apenas um dia, mas um tempo a qual o Senhor vai separar para estar justamente ajustando e acertando as contas para aqueles que ficaram aqui nesta terra, para Israel, para os judeus, para os ímpios, e também até com a sua igreja, quando ele voltar para instaurar o milênio aqui. Porém, sabemos que este dia é um dia também de ira, para que o Senhor, para aqueles que muitas vezes não se entregaram a Cristo, aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo, aqueles que fizeram todo tipo de atrocidade aqui na terra, a palavra do Senhor nos diz que o próprio Senhor trará juízo. E este é o dia do Senhor. A Bíblia fala em muitas situações sobre este dia. E nesta noite estaremos aprendendo sobre isso. E aqui em Sofonias, o capítulo 1, o versículo 14 vai dizer: está perto o grande dia do Senhor. Está perto. E muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Ó Jesus, ministra a Tua palavra em nossos corações nesta noite e fala conosco aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Senhor, nos ensina, nos alerta, nos traz, Senhor, exortação, Senhor, pois a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração, Senhor, dos corações. Ó Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados,
Purifica, Senhor, as nossas vidas através da Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a colocar a Tua palavra em prática a cada dia. Que nós não venhamos ser só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, a cada dia atender e ouvir aquilo, Senhor, que o Senhor quer para as nossas vidas. Continua falando conosco nesta noite. Ministra aos nossos corações. É isso, Deus, que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é como eu havia falado, estava aqui falando acerca deste tão temível dia que há de acontecer aqui nesta terra. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que será como nos dias de Noé, onde eles bebiam, casavam e davam-se em casamento, quando eles estavam achando que, né, estava tendo paz e descanso, muitos vivendo em glotonarias, muitos vivendo, né, descansando, pensando, achando que está tudo bem, pois até brincando com o pecado, até fazendo atrocidades aqui nesta terra, que traz a ira de Deus. Sabemos que o pecado, irmãos, faz com que o homem se afaste de Deus. Aquele que ama o pecado não pode ser amigo de Deus. Aquele que é amigo dos prazeres, dos deleites aqui desta vida, não tem como ser amigo de Deus. Hein? E a palavra do Senhor nos diz, quando o Senhor ele fala para os seus discípulos, que ele não nos já não chamaria eles de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas o amigo sabe. Aquele que é próximo de Deus, aquele que é próximo de Cristo, aquele que é verdadeiro amigo ou amiga do Senhor, aleluia, ele sabe qual é a sua vontade. E o Senhor, em todo o tempo, irmãos, quando Ele vem aqui para esta terra, quando Ele vai ali para o Sermão do Monte, quando Ele traz a sua palavra, o Evangelho, as pessoas aqui, é justamente para que as pessoas sejam livres deste temível dia, para que eles sejam livres do inferno. E essa é a vontade do Senhor. A Bíblia, o Senhor Jesus, Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, justamente alertando o homem, alertando o ser humano para que ele não vá para este lugar terrível. Só que haverá um momento aqui nesta terra de acertos de contas. A gente vê estupradores, nós vemos assassinos, nós vemos tantas pessoas com má índoles nesta terra, e muitas vezes fazendo essas práticas e achando que está tudo bem. Tem pessoas, irmãos, que estão fazendo atrocidades aí às escondidas e vivendo nos deleites. Tem muitas pessoas ricas, cheias de dinheiro, que galgaram um caminho como esse de forma errônea, usurpando e tirando de outras pessoas, e talvez neste momento estejam em regalias, estejam em lugares de riquezas, de palácios, muitas vezes retirado de alguém, tomado de forma errônea. Só que nós não podemos esconder isso do Senhor, porque assim como Laís leu aqui em Salmos 139, que o Senhor ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece todos os moradores desta terra, fala da onisciência de Deus, fala da onipresença de Deus. Ele está em todo lugar e ninguém pode se esconder da face do Senhor. E às vezes alguém pergunta assim: mas pastor, será que essas atrocidades que nós estamos vendo, tudo que tem acontecido aqui nesta terra, pessoas tão maldosas fazendo coisas terríveis, vão ficar impunes? Pessoas que não querem se arrepender, pessoas que não querem voltar, para a presença do Senhor, querem desistir dos caminhos maus. Quando o Senhor ele envia João Batista, a Bíblia diz que o Senhor envia João Batista para preparar o caminho do Senhor, e ele vem dizendo: arrependei-vos. Essa foi a mensagem de João Batista. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus ele vem para nos livrar deste tempo, ele vem para livrar deste tão temível dia, que é o dia do Senhor. E aí, quando nós começamos a meditar na palavra, em Sofonias, ele fala que está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. O próprio Deus, irmãos, ele tem
pressa para cumprir a sua palavra. Ele tem pressa para esses acertos de conta. Nós vimos que nós passaremos pelo tribunal, e esse tribunal servirá para premiar. E quando nós estivermos lá, né, na glória, sendo premiados, no mesmo tempo o Senhor estará trazendo juízo aqui sobre esta terra. Porque o pecado adentrou, né, e houve maldição para o homem, para a terra, até a natureza, né, passou a viver em disfunção por causa do pecado, foi contaminada por causa do pecado. E o homem, né, quando ele passa a colocar a mão nessas coisas, né, de forma errônea, sem sabedoria, traz justamente a ira de Deus para eles. E aí a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele se apressa, né, em pedir conta a essas pessoas. A Bíblia diz que cada um será julgado pelas suas obras. E nada, irmãos, que nós devíamos fazer aqui nesta terra vai ficar impune. É necessário que nós viemos se arrepender, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E aí ele diz, está perto este dia. Aí ele chama a atenção. Veja que o texto, versículo 14, ele diz, atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Nós temos ouvido, irmãos, pessoas chegando em todo o tempo, muitas vezes nós estamos pregando a palavra, nós estamos falando desse evangelho, e alguém diz, não, mas Deus, ele é amor. Deus, ele não vai punir ninguém. Deus, ele não vai lançar ninguém no inferno, porque Deus é amor. Mas não é assim que o texto nos diz, irmãos. A Bíblia diz que ele mesmo pedirá conta, ele marcará este dia de acertos de conta para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não ouviram a sua palavra, para aqueles irmãos que foram de encontro, que desdenharam, que brincaram com o evangelho. As pessoas acham que podem fazer o que quiser e Deus vai, né, passar a mão por cima dos seus pecados. Não, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que, né, é um dia amargo. Não é um dia de doçura, né? Porque alguém pode pensar assim, quando eu tiver este encontro com o Senhor, né, vai ser um dia muito bom. O Senhor, ele vai trazer um melzinho, uma palavra, um leitinho para a minha boca. Não, irmãos. A Bíblia diz que é um dia amargo este dia. E nele clama até o homem poderoso. Até aquele, né, que talvez nesta terra, né, gozou de regalias. Quem lembra do ladrão, né, de Lázaro e o rico? Aonde Lázaro, ele comia das migalhas que caía da mesa dos ricos. E talvez o rico olhava aquela situação e desprezava aquele homem. E aí a palavra do Senhor nos diz que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. E o que estava lá no Hades começou a clamar, né, manda que o pai Abraão toque o dedo na água e pingue aqui na minha boca, porque eu estou em tormento, eu estou em grande tormento. Mas aí, irmãos, a palavra para ele foi que ele não tinha mais o que se fazer, porque ele recebeu o bem do Senhor enquanto estava em vida, mas não soube aproveitar. Usou das riquezas que tinha, usou das coisas favoráveis que tinha para usurpar. E aí isso me faz lembrar, né, daquele homem que subiu na figueira, Zaqueu, para ver Jesus. Era um homem que cobrava imposto, era cobrador de imposto, mas ele queria saber quem era Jesus. Ele olhou para a sua condição e ele sabia que ele precisava do Senhor, e ele teve um encontro com o Senhor quando ele subiu naquela árvore. E aí o Senhor disse, desce depressa que hoje me convém estar na tua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que quando ele entra lá, as pessoas começaram a dizer, se ele soubesse quem é este homem, se ele soubesse que ele é um homem pecador, era tido como ladrão, os cobradores de impostos. E aí a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, aquele homem falou, Senhor, eu decido dar 4 vezes mais, devolver. Se eu desfraudei em alguma coisa, se eu errei em alguma coisa, eu decido dar. Mas o Senhor faz algo por mim. Eu quero ser transformado, eu não quero ficar nessa situação que eu me encontro. E essa deve ser a vontade de todo homem.
de reconhecer o senhorio de Cristo enquanto é tempo, porque se não reconhecer, o Senhor marcará encontro com cada um aqui nesta terra. E o texto diz, né, que o homem poderoso clama. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus, quando ele vem, que ele chega ali em Jerusalém, e ele olha aqueles monumentos, ele olha, né, aquelas construções, e ele diz que não ficaria pedra sobre pedra. E muitos ali não entendiam ainda o que o Senhor estava falando. E ele já estava falando de algo bem próximo que estava para acontecer, que foi no ano 70 depois de Cristo. Que no ano 70 veio uma grande destruição em Jerusalém. E queimaram o templo, por causa que eles não reconheceram o Senhor. O Senhor muitas vezes falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quantas vezes eu quis, né, colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha ela faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês rejeitaram. Certa vez, alguém pergunta para Billy Graham, um dos maiores pregadores aqui desta terra, um dos homens chamado por Deus, um dos pastores que pregava a palavra do Senhor ali nos Estados Unidos, que ganhou muitas almas para o Senhor Jesus, e alguém chega para ele e diz assim: Billy Graham, Deus não existe, Deus não está nos Estados Unidos, Deus não está aqui conosco, porque como é que Deus, ele permite que um avião, ele venha e destrua aquelas torres gêmeas e mate várias pessoas inocentes? Como é que Deus, ele estaria aqui, se Deus nos ama, se tantas destruições e tantas coisas ruins acontecem na terra? E aí Billy Graham sabiamente responde àquela pessoa e diz: olha, o Senhor, ele estava, mas vocês mesmos tiraram quando decidiram tirar os crucifixos da escola. Quando decidiram tirar o nome de Deus das vossas casas. Quando vocês decidiram rejeitá-los em muitas situações que Deus, ele se apresentou para vocês. E tirar o nome do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando o próprio homem o rejeita, quando o próprio homem, né, não compreende a palavra do Senhor, rejeita a palavra do Senhor e começa a fazer as coisas ao contrário, e aí quando as consequências vêm, ficam perguntando aonde está Deus. Mas a palavra do Senhor já nos revela, né, que é necessário o homem ele se dobrar, ele reconhecer o senhorio de Cristo, porque haverá um tempo de desolação aqui nesta terra, e vai ser um tempo difícil para quem ficar, né? Ele vai trazer um grande tormento, irmãos, aqui a esta terra, e esse tempo se aproxima, a terra já está sendo preparada para o fogo. Se você vê lá em Isaías, vamos abrir a palavra do Senhor, hoje é culto de doutrina. Isaías capítulo 2, o versículo 19, estamos falando sobre o dia do Senhor. Escatologicamente falando, esse dia é um dia de acertos de conta aqui nesta terra. Isaías capítulo 2, versículo 19. Amém? Diz a palavra do Senhor: então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Terá um dia de grande espanto aqui. Você já imaginou, irmãos, aqueles que não creram? Você já imaginou os ateus? Aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo? Aqueles que brincaram com a palavra do Senhor? Como ficarão espantados quando o Senhor aparecer? Quando o Senhor trazer a sua ira? Porque o texto diz que os homens,
entrarão nas cavernas de tanto medo. Se esconderão nas cavernas, nas fendas das rochas, tentarão se livrar, irmãos, deste tão temível dia. Mas quem se esconderá do Senhor? Será que tem como alguém se esconder do Senhor? Será que tem como alguém se esconder dos olhos do Senhor? Será que talvez no tempo presente, alguém que se esconde até, pode se esconder do pastor, pode se esconder do pai, da mãe, pode se esconder dos olhos aqui nesta terra, mas do Senhor ninguém se esconde, irmãos. Pode estar tramando as coisas nas escondidas, mas o Senhor, Ele está vendo tudo o que se passa aqui nesta terra. A Bíblia diz que os seus olhos é como chamas de fogo. Os seus olhos é como chamas de fogo. E precisamos entender que a palavra do Senhor nos diz que o guarda de Sião, ele não dorme. Ele não tosqueneja. Ele não é como um ser humano, irmãos, que fecha o olho assim, olha. Não. A Bíblia diz que Ele está nos guardando. A Bíblia diz que Ele nos cerca por detrás e por diante. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Ele está no controle de todas as coisas. Ninguém pode escapar das suas mãos. E ainda Ele disse, agindo eu, quem vai impedir? Então é necessário nós reconhecermos. Então esse dia também será um dia de grande espanto. Muitos serão pegos de surpresa. Como vimos as virgens nécias. Foram pegas de surpresa. Quando menos esperava. Quando achava que estava indo tudo bem. A Bíblia diz que esse dia também, ele está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Será um dia de assolação. Lá em Joel, o capítulo 1 e o versículo 15. Eu vou pedir para Vinícius abrir aqui. E a gente ir acompanhando aqui. Estaremos abrindo alguns textos. Joel 1,15 diz, que dia. O dia do Senhor está perto e vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Joel, escrevendo, irmão, um desses profetas, ele diz, e ele fala com ar de temor, ele diz, que dia, com exclamação, como quem diz, como quem estivesse visualizando, como se estivesse tendo uma revelação da parte do Senhor, assim como João na ilha de Patmos, que o Senhor revelou para ele o Apocalipse, e eu fico imaginando, irmãos, como aquele homem, visualizando toda aquela revelação que Deus dava a ele do que estava para acontecer aqui nesta terra. Eu fico imaginando como é que ele ficou perplexo, do tamanho da grandeza da revelação. Muitos homens, eles desmaiavam, porque o poder de Deus era tão grande, as revelações eram tão tremendas, que aqueles homens desmaiavam na presença do Senhor, o Senhor levantava e colocava de pé. E será um dia, irmãos, de destruição aqui nesta terra, como força destruidora. Eu não sei se alguém aí já teve a oportunidade de ver até em vídeos, como um tornado, ele vem, como um tsunami, como a força da natureza, nós se encolhemos, ficamos tão pequenos, quando um trovão, irmãos, um pequeno trovão, ele dá, nós já ficamos tão encolhidos na nossa casa. Imagine quando Deus vir com todo o poder. A palavra do Senhor nos diz que a sua voz é como voz de trovão. Imagine quando Deus bradar aqui nesta terra. Imagina quando o Senhor, Ele começar a falar com a sua força, porque está perto e vem como força destruidora da parte do Todo-Poderoso. É da parte de Deus. É da parte de Deus, não é? Deus, Ele não vai fazer isso. Deus, Ele é amor. É da parte do Todo-Poderoso. Deus, Ele não quer que o homem sofra, irmãos. Deus, Ele não quer que eu e você sofra, mas Ele quer que o homem se arrependa. Que ele não continue fazendo os males aqui nesta terra. Que ele não continue destruindo uns aos outros, contribuindo para as coisas erradas deste mundo, não. É necessário que o homem se aprume, se ajeite na presença do Senhor. Vai ser um dia, irmãos, de escuridade, de densas trevas. Imagine, irmãos, essa terra toda escura. A Bíblia diz que quando mataram o Senhor, quando crucificaram o Senhor ali naquela cruz, a natureza, ela respondeu na mesma hora. O sol não deu a sua luz.
Imagine, irmãos, quando as trevas tomarem conta. Você já imaginou? Porque quando nós estamos passando por alguma luta, algum momento da parte do dia, né, nós ainda conseguimos buscar soluções. Mas imagine a noite, tudo escuro. Você já imaginou toda a terra sem energia? Porque a primeira coisa, quando começa a ter tsunami, quando começa a ter, né, as devastações da natureza, a primeira coisa que cai é a energia. E aí o homem já fica de mãos atadas. Se você vê aí a palavra do Senhor, ali em Joel mesmo, o capítulo 2, o versículo 1 e o 2, vai dizer a palavra do Senhor: tocai a trombeta em Sião, e dai alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois, nos anos por vir, de geração em geração. O texto diz, irmãos, que será um dia de densas trevas, de escuridão. E o Senhor, ele diz, tocai a trombeta em Sião, porque esse dia virá. Nós estamos pregando a palavra. Nós estamos ministrando aos corações. Nós estamos tocando a trombeta, olha, o Senhor vem. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, arrependei-vos. Esteja nos caminhos do Senhor, procurai a presença do Senhor, que assim como nós aprendemos, né, que o Senhor Jesus, ele vai nos livrar deste dia temível, nesta grande tribulação que há de acontecer aqui nesta terra. O Senhor, ele vai livrar a sua igreja, e o Senhor, ele manda a gente tocar a trombeta para a gente ser livre deste dia. Mas muitos não querem dar ouvidos. Quem lembra da parábola, quando o Senhor diz, a parábola das bodas, ele diz, olha, sai por aí, vai chamar todos aqueles que queiram participar, e muitos disseram, não, eu tenho algumas coisas para resolver ainda. Não, eu não vou porque eu tenho que acertar as contas com meu pai. Não, porque eu tenho que enterrar o meu pai. E tantas outras coisas, irmãos, que o homem cria, subterfúgios, desculpas para não buscar ao Senhor. Mas a Bíblia diz em Isaías, buscai enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Se você vê em Amós, o capítulo 5, o versículo 18 e 20. Amós 5, 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Tem pessoas que estão esperando esse dia, né? Para que quereis estar diante do Senhor. Ele diz, para quê? Ele diz, para que quereis estar diante do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e o encontrasse um urso. Ou como se, entrando em casa, encontrasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Será de completa escuridão, sem nenhum resplendor. Então, irmãos, o texto vai nos dizer que neste dia, irmão, ninguém poderá fugir do Senhor. É como alguém que estava procurando uma ovelha, mas dá de cara com um leão. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele ruge. Ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão, ele se acha um leão. Ele se acha alguma coisa aqui nesta terra. Mas o Senhor, que é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Imagine alguém, né? Eu fico imaginando, irmãos, aquelas pessoas que serão surpreendidas, infelizmente. Que acharão, não, porque eu fiz o bem aqui nesta terra. Porque eu alimentei alguns, porque, né, barganhou com Deus, cheio de pecado, e disse, não, só basta eu fazer isso daqui e está tudo certo. Só basta eu ajudar alguém aqui e está tudo certo. E aí fica esperando, quando o Senhor voltar, como ele diz, para que vocês esperam o Senhor? Ele está falando para aqueles que não dão ouvidos à sua palavra, para aqueles que vêm com esses argumentos de desculpa, né? Não tem nada não. Pecado que não tem nada não. Tem nenhum problema fazer isso aqui. Deus é amor, rapaz. Deus não vai punir ninguém não. É bom se consertar, para que você não se dê de cara com o leão.
para nós não darmos de cara, achando que vamos encontrar, aleluia, um animalzinho, que nós vamos encontrar alguém que venha nos dar carinho. Não. A Bíblia diz que nesse dia, o dia do Senhor, Ele virá como um leão. Ele virá como juiz aqui para esta terra. É dia de grande tribulação. Né? Como desde o princípio do mundo até agora, nunca houve esse dia. Muitas pessoas dizem, o inferno é aqui. Estou passando um momento muito difícil. Eu já não sei nem o que fazer mais da minha vida. Irmãos, dia difícil será este dia do Senhor, para essas pessoas que ficarem. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o versículo 21 e o 22. Diz a palavra do Senhor. Porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Sabemos, irmãos, que o período da grande tribulação durará 7 anos, conforme a palavra do Senhor nos diz aqui nesta terra. E o Senhor, Ele vai derramar as suas taças da ira aqui sobre esta terra. Muitos, neste período, vão reconhecer, e um deles é o povo de Israel. Os judeus reconhecerão o senhorio de Cristo neste tempo. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nem eles reconheceriam o senhorio, de tamanho terror que vai acontecer aqui nesta terra. Mas a palavra do Senhor fala que nesse tempo, muitos homens desmaiarão. Muitas pessoas, né, perderão ali a vida, porque será um tempo muito difícil. Lucas capítulo 21, versículo 25 e o 26. Diz a palavra do Senhor: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com bramidos do mar e das ondas. Nós já podemos ver isso. Né? Já ficamos com medo, já sentimos a força do vento, já sentimos, né, a pressão da natureza quando ela se levanta. E aí ele diz: os homens desmaiarão de terror pelas expectativas das coisas que acontecerão com o mundo. As pessoas desmaiarão. Tem pessoas que levam um susto, já desmaia. Imagine nesse tempo, irmãos. A Bíblia diz que as pessoas desmaiarão, né, com as coisas que acontecerão, porque os poderes dos céus serão abalados. Deus, irmãos, Ele virá. O Senhor, Ele virá com justiça sobre esta terra. E grandes coisas acontecerão. Né? Eles vão se esconder, mais uma vez, nas cavernas. Apocalipse fala isso também, lá no capítulo 6, e o versículo 15 ao 17. Veja o que diz Apocalipse 6, 15 ao 17. Você pode acompanhar aqui, se quiser, para nós ganharmos tempo. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Quem poderá, né, vencer este tão grande dia? Então, irmãos, será um dia muito difícil. Então, a natureza deste dia, deste grande dia, né, é um período de ira da parte do Senhor, é um período de julgamento, um período de indignação de Deus com esta terra, dos problemas que se levantaram aqui, de destruição, escuridão, desolação, transtorno e castigo. Esta é a natureza do grande dia do Senhor, do que estará acontecendo aqui nesta terra, né? E qual é a origem? Por quê? Porque Deus, Ele vem com ira. Porque o Senhor, Ele marcará o encontro aqui nesta terra, né? Primeiramente com Israel, porque Israel não reconheceu o senhorio de Cristo.
o povo dele, o povo de Deus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Mas também com todos aqueles que praticaram a maldade aqui, né? Porque o homem se tornou culpado. Deus, ele entregou seu único filho, ele deu a oportunidade a um homem. Ele viu que o pecado adentrou, o diabo enganou Adão e Eva ali no jardim. Veja, irmãos, que Deus, ele deu toda a oportunidade ao homem. Colocou no jardim, disse, olha, vocês podem se alimentar de tudo, menos da árvore. Deus estava dando ali o livre-arbítrio ao homem. Mas o homem no jardim, irmãos, tinha tudo ao seu favor. Era ou não era? Tinha tudo ao seu favor, não tinha pecado. Estava ali, desfrutando de todo o jardim, os animais estavam ao seu favor. Mas aí o homem decidiu pecar. E aí as consequências vieram. E aí o homem se tornou culpado. E ninguém pode dizer, porque Deus é amor. Ninguém pode dizer não, porque eu tentei querer se justificar diante do Senhor, irmãos. Não tem como nós se justificarmos diante do Senhor. O que nós precisamos é buscarmos a sua presença e dizer, Senhor, derrama o teu sangue sobre mim. Senhor, tira os meus pecados, me dá graça, Senhor, porque a graça do Senhor é o favor imerecido para nós. E o homem está rejeitando a graça. Como alguém pode rejeitar a graça do Senhor? Como Jesus, como Deus, ele pega o seu único filho e entrega justamente para isso, para que o homem tenha uma oportunidade de salvação, mas o homem nega. E aí, irmãos, porque o homem nega esta graça, virá a ira do Senhor sobre eles. Se você vê lá em Isaías, o capítulo 24, e o versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 24, versículo 1, diz assim, atenção, o Senhor arrasa a terra e a devasta, arruína a sua superfície e despeça os seus moradores. O que acontece ao povo, acontecerá aos sacerdotes, ao servo e ao seu senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao credor e ao devedor. O Senhor está dizendo que não haverá acepção de pessoas, seja pastores, seja líderes, aqueles que não procurarem andar na presença do Senhor, seja o vendedor, a qualquer função aqui nesta terra, todos pagarão e darão conta. Aí no versículo 13 ele diz, a terra ficará totalmente devastada e saqueada, pois foi o Senhor que falou isso. A terra chora e murcha, o mundo enfraquece e murcha, e enfraquece os mais nobres do povo da terra, porque eles se tornaram culpados. Veja o versículo 6, passa para o versículo 6. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por sua culpa. Foi a culpa de Deus? Culpa do homem. Ele mesmo procurou essas coisas. Ele mesmo, o Senhor, a Bíblia diz que Deus criou o homem, viu Deus que era bom. Deus criou a terra e viu Deus que era bom. O Senhor, ele deu toda a oportunidade ao homem, mas o homem é culpado porque ele passou a dar ouvidos à serpente. Entregou o poder à serpente e o pecado veio. Por isso os seus habitantes são queimados e restarão poucos. Aí alguém pode dizer, mas rapaz, a igreja devia estar pregando amor, fica falando essas coisas. De ver o pastor estar falando de uma palavra que venha trazer regozijo aos nossos corações. Não, a palavra, meu irmão, que o Senhor ele manda falar é arrependei-vos, para que você não venha passar por momentos como esse. É necessário voltarmos à palavra. É necessário buscarmos o Senhor Jesus enquanto é tempo. A transgressão, irmãos, que causou tudo isso. Se você vê aí em Isaías ainda, o 19 e o 21, veja o versículo 19, no capítulo 24 e o 21. Isaías 24, 19, 21. Já estou terminando. A terra está toda devastada, e está toda destruída, e está totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, e balança como a rede de dormir.
o seu pecado torna-se um peso sobre ela, e ela cai e nunca mais se levantará. Quanto mais o homem dissemina o pecado, é como nós viemos falando aqui, veja que a terra está sendo preparada para isso, irmão. Cada vez os homens fazem mais maldade, cada vez os homens legalizam o pecado, cada vez o homem intenta contra o Senhor, contra a sua palavra. A palavra do Senhor, o Senhor dá um conselho, diz: meu povo, não ande por este caminho, não praticai essas coisas, não fazei maldade um com os outros. Aí começa um matar, começa a se matarem, fazendo atrocidades, legalizarem um pecado, e a terra vai ficando pesada do pecado. Assim como foi Sodoma e Gomorra, o odor chegou até Deus. E vai ficando pesado, pesado. Aí o Senhor diz: destrói Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que nos tempos de Noé, os homens pensavam maldade no coração continuamente. Sabe o que é isso, irmãos? É a mente cauterizada pelo pecado. Se você for ver lá em Romanos, no capítulo 1, você vai ver o Senhor falando sobre isso, que os homens se tornaram escárnio, a mente cauterizada nas suas iniquidades, e o Senhor vos entregou as suas paixões, para eles desonrarem eles contra si mesmo, passando a homem deitar-se com homem, mulher com mulher e tantas outras coisas que não agradam ao Senhor. E é necessário, irmãos, entendermos que é preciso pregar a palavra do Senhor para essas pessoas. O mundo quer que a igreja se cale, o mundo quer que a igreja não fale, que não fale mais sobre o pecado. Mas o Senhor, Ele já tem revelado através da sua palavra: o dia do Senhor vem. E Ele virá com ira sobre a terra. E é necessário eu e você se arrependermos. E é necessário entregarmos a nossa vida a Cristo enquanto é tempo. Porque o Senhor, Ele já está saindo do seu lugar para prestar conta aqui com esta terra. Lá em Isaías, o capítulo 26, o versículo 20 e o 21 diz: vem, povo meu, aquele texto que nós vemos, e entra nos teus quartos e fecha as tuas portas e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, que é esse dia de ira do Senhor, pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra. Por causa do quê? Da sua maldade. E a terra revelará o sangue que nela está, e não encobrirá mais os seus mortos. O Senhor já está saindo do seu lugar, irmão. O Senhor, Ele já está vindo pedir contas daqueles. E quem vai poder se justificar diante do Senhor? E quem vai dizer: eu não sabia, eu não conhecia, eu não entendi? A Bíblia diz que este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ninguém vai poder se justificar diante do Senhor. Ninguém vai poder dizer assim: eu não sabia que praticar isso, irmãos, não era nada demais. Não tem como, irmãos, alguém se justificar. Porque até a própria natureza revela que existe um Deus. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que sem lei morrerem sem lei serão julgados. Aqueles que não ouviram, porque o homem, ele foi criado com um senso moral, irmãos. Deus, Ele criou a mim e a você com um senso moral. A gente sabe o que é bom e o que é ruim. A Bíblia diz que os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. A gente, nosso homem, o pecado veio, e nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E aí, irmãos, é necessário nós entendermos isto, compreendermos esta palavra. Estamos pregando este evangelho de arrependimento. O homem, ele precisa reconhecer, porque o Senhor marcará encontro. Se você vê lá em Apocalipse, o capítulo 16 e o versículo 7, ele vai dizer: e ouvi uma voz do altar que dizia: o Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Isso está em Apocalipse, fala do momento da grande tribulação. O Senhor derramará a sua taça
da sua ira, o seu cálice sobre esta terra. Certa vez, o Senhor pergunta, né, porque um dos discípulos pergunta a Jesus: Jesus, no dia da redenção, permite-nos assentarmos uma à tua direita, a outra à tua esquerda? Aí o Senhor diz: olha, isso daí não está, né, permitido a mim, mas ao meu Pai. É Ele que vai, com justiça, dizer quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Mas Ele faz uma pergunta: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Porque o Senhor, Ele passou por momentos difíceis aqui, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele desceu do seu trono de glória. A Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo, se humilhou e morreu uma morte de cruz. Pagou por mim e você. A Bíblia diz que a cédula que era contra nós foi rasgada. Aleluia. Então, irmãos, é necessário nós procurarmos honrarmos ao Senhor, servirmos a Ele com temor e tremor, porque Ele pagou por mim e por você um alto preço. E alguém pode dizer assim: mas pastor, tem pessoas fazendo maldade comigo. Mas pastor, eu vou fazer o mal também. A Bíblia diz que nós não devemos, irmãos, pagar o mal com o bem. Faça a sua parte. O Senhor, Ele tomará conta. O Senhor, Ele mesmo trará juízo. O Senhor, Ele mesmo diz na sua palavra: minha é a vingança. Eu vou recompensar cada um conforme as suas obras. Não tente lutar com as suas mãos, né? Deixe que Deus resolva. O homem, porque alguém fez o mal comigo, aí vai e faz também. Não, irmãos, faça a sua parte, porque um dia vão prestar conta, cada um. Nós vamos prestar a conta do bem que fizemos a Deus. Aqueles que procuraram honrar o Senhor. Se você, para terminarmos, eu queria terminar com esse texto, Romanos. Eu vou pedir para todos abrirem. Vou terminar com esse texto, Romanos 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, o versículo 17 ao 21. Se você quiser ficar de pé, pode ficar à vontade, estaremos encerrando. E eu queria encerrar com esse texto. Romanos 12, 17 ao 21, diz a palavra do Senhor: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o que? O bem, perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança é do Senhor. E é dele, é deste dia que ele fala. É deste temível dia. Amém, irmãos? Não queira lutar com as suas próprias forças. Deixe para com o Senhor. Alguém está fazendo maldade, entregue ao Senhor. O Senhor saberá fazer essas pessoas prestar conta. Aí ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender com esta palavra. Que nós possamos continuar firmes, constantes, procurando honrar o Senhor com as nossas vidas, fazendo a nossa parte. Se o mundo está em trevas, se essas pessoas estão, né, andando de mal a pior, porque a Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior, tem um dia que está marcado no calendário de Deus, para essas pessoas prestarem conta. Será um dia difícil, irmãos, mas que cada um de nós venhamos estar com o Senhor. Aleluia, e venhamos estar na sua presença, e Ele possa dizer assim para nós: vinde, servo bom e fiel, recebei por herança aquilo que eu preparei para vocês desde a consumação dos séculos. Aleluia, estaremos com Ele para sempre. Todo esforço que você fizer aqui nesta terra, irmãos, para honrar o Senhor, vai valer a pena. Tudo que você se esforçar para fugir do pecado, para dizer não às coisas deste mundo, desta terra, para perder, para ganhar uma coroa de justiça, porque o Senhor é justo, Ele é o reto juiz, Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. A quem fez mal, Ele diz: a mim me pertence a justiça, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. A gente vê homens fazendo coisas terríveis aí. Nós, como homens, queremos
né? A carne às vezes quer reinar e a gente quer agir com as nossas forças. Mas deixa que Deus, Ele saberá tomar conta da situação. Amém? Que nós venhamos guardar esta palavra em nossos corações e venhamos aprender sobre o grande dia do Senhor que virá sobre esta terra. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta noite. Domingo pela manhã, escola dominical, à noite, culto de doutrina, culto de louvor e adoração. Amém? E Santa Ceia. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Deus, obrigado por este aprendizado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos alerta, que nos exorta, que abre os nossos olhos. Ó Deus, que de Gênesis, Apocalipse fala deste dia do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, daqueles que ainda não reconheceram o teu senhorio. Ó Deus, abre os olhos, Pai, desta humanidade. Daqueles, Pai, que estão cegos, que estão distantes, que estão frios na tua presença, porque por qualquer besteira saíram da tua casa e agora estão no mundo, Senhor. Não querem se esforçar para buscar a tua presença, não querem andar em santidade, não querem correr para ti, Senhor, mas naquele dia muitos correrão para as fendas das rochas, muitos se esconderão nas cavernas, tentarão se esconder de ti, como Adão, que depois do pecado, Senhor, procurou e ele se escondeu, mas não tem como, Senhor, se esconder. É necessário nós buscarmos a tua presença, porque os teus olhos estão sobre nós, está sobre a tua igreja, está sobre este mundo, Senhor, e ninguém pode se esconder de ti. Nos ajuda a estarmos firmes e constantes, sempre abundantes, Senhor. Traz salvação, continua usando a tua igreja, Senhor. Sabemos que esta terra tem ficado cada dia mais pesada do pecado, e vai chegar uma hora que ela cairá, que ela será destruída, Senhor. Cada vez mais os homens têm disseminado o mal nesta terra, mas nos ajuda a permanecermos limpos, firmes, transformados, regenerados pelo poder da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a estar firmes e constantes nos teus caminhos. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. Continua dando graça, Senhor, a cada um de nós nos teus santos caminhos. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Nos ajuda a colocar ela em prática em nossas vidas, Senhor. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite abençoada de sono. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.